Fala família rubro-negra, sejam bem-vindos ao nosso canal. Vamos falar de Flamengo. Aqui você vai acompanhar tudo sobre o mais querido. Se inscreva e ative as notificações, deixe seu like e compartilha com os amigos. Bom estar aqui com você, com os companheiros dessa edição do nosso Sport Center e com você que nos acompanha também. Aliás, já vamos direto então nessa história de Jorge Jesus. Será que tem a possibilidade dele voltar para o Flamengo agora com essa classificação do Benfica? Pedro Henrique Torre conta tudo pra gente. Fala pessoal, nesta quarta-feira, o Flamengo parece que teve um cenário mais claro sobre o seu novo treinador para 2022. Jorge Jesus avançou às oitavas de final da Champions League com o Benfica, venceu o Dinamo de Kiev em casa por 2-0, o Barcelona perdeu fora de casa para o Bayern de Munique, e aí o Benfica, em um grupo difícil, avançou às oitavas de final. Com isso, as críticas fortes que Jorge Jesus vinha sofrendo lá em Portugal devem dar uma amenizada, e isso torna bem mais difícil a sua saída e, consequentemente, seu retorno para o Flamengo. Até pessoas que acompanham a movimentação nos bastidores entendem que, de fato, ficou mais difícil essa vinda, o retorno de Jorge Jesus para o Flamengo. Ele tem contrato com o Benfica até meados de 2022 e uma multa bem alta. Além disso, Marcelo Gallardo, ele que é treinador do River Plate, anunciou nesta quarta-feira que permanece mais um ano na equipe argentina. É outra opção que sai da mesa do Flamengo com isso. Carlos Carvalhal, Flamengo sempre teve esse treinador, atualmente no Braga, quarto colocado do Campeonato Português, como uma opção. Ano passado, na saída de Jesus, chegou a conversar com Carvalhal, ele preferiu ficar na Europa por conta de um problema familiar, então o Flamengo pode retomar os contatos com esse treinador, entender qual é a situação. É viável uma negociação com o Braga, o Flamengo já tem essa informação, é possível, mas ele tem contrato também até meados de 2022, seria necessário uma negociação, conversar e aí entender se seria ter que pagar uma multa, qual seria esse valor. O vice-presidente de futebol, Marcos Braz, ele já deixou bem claro, quando a coisa esquentar, ele pega um avião, vai para a Europa e prefere conversar cara a cara com Carvalhal, outro treinador que seja, e até com dirigente de outro clube, se for necessário, para aí ter uma noção melhor, negociar de fato ali para trazer um novo treinador. Então, o Flamengo agora deve acelerar esse processo do novo treinador, já tem uma noção melhor da situação de Jesus. Uma crítica menor, avançou na Champions, Gallardo fica no River Plate, então Carlos Carvalhal, que já até elogiou o Flamengo recentemente, numa entrevista pelo Braga, é uma possibilidade. O Flamengo agora deve adiantar esse processo sobre o seu novo técnico para a temporada 2022. Muito bem, Pedro Henrique Torre nos trazendo os detalhes desta negociação, se é que havia, né? Gustavo Zupac, André Kfouri, um prazer estar com vocês aqui neste Sport Center. Agora, Carlos Carvalhal passa a ser o homem, o bola da vez do Flamengo, vocês acham? É isso, Glaucia. Boa noite a você, aos companheiros da Fã de Esporte. Fiquei sabendo que hoje nos bastidores Marcela Rafael falou que enfim fez programa com seus verdadeiros amigos. Lamento esse tipo de afirmação. Recebemos você de braços abertos aqui, nossa querida Glaucia Santiago. Já muda o foco, né? Então, uma coisa é o Flamengo olhar para o Mister, uma coisa é o Flamengo olhar para o Gallardo, embora os bastidores não tivessem levado muito o Flamengo a olhar para o Gallardo, né? Se falou muito mais da possibilidade do Jorge, como diz o Marcos Braz, do que propriamente do técnico argentino do River Plate. Mas é uma mudança de foco, porque quando você contrata um cara do patamar do Jorge Jesus, você sendo o Flamengo e essa relação, ou o próprio Gallardo, você contrata o treinador e você contrata o currículo, no caso do Jesus, o que ele fez no Flamengo, no caso do Gallardo, o que ele fez no River Plate. Não podendo esses dois caras, né, riscando da lista esses dois nomes que eram óbvios, e eram evidentes, e eram perfeitos para o que o Flamengo poderia precisar, né, eram os nomes ideais, dado o mercado. Você olha para um Carlos Carvalhal, que o Flamengo já conhece e que é um bom treinador, mas ele representa o treinador. É mais parecido com o que o Palmeiras fez para buscar o Abel Ferreira do que o Flamengo fez para buscar o Jorge Jesus. Embora o Carvalhal não seja, não é inexperiente a palavra, mas tão novo no cargo como era o Abel. O Abel
tinha lá a sua trajetória, mas ela era mais tímida. O Carvalhal tem mais trabalhos de destaque dentro do próprio país onde ambos nasceram. Mas é mais parecido com o Abel do que trazer um cara como o Jorge Jesus. O Carvalhal é um treinador bastante elogiado, que fez campanha bem interessante no Rio Ave, ganhou o título no Braga, é o 4º colocado, é um técnico também emergente no futebol português e é um foco natural do Flamengo, até pelo próprio conhecimento que os dirigentes têm do treinador e vice-versa. Se vai ser ele, se vão achar algum outro caminho, eu não sei. Mas que é frustrante para quem sonhava com um cara do tamanho do Jesus ou do tamanho do Gadiardo, isso né? E o Flamengo vai tendo que encontrar outros caminhos, porque, como disse o Pedro Henrique Torre, o próprio Carvalhal tem contrato com o Braga, o clube português até agora não esboça a intenção de rescindir, mesmo faltando pouco tempo, e o Flamengo também não quer pagar multa. Então, ou vai demandar uma negociação, ou vai ter que abrir-se mais o leque para encontrar outros caminhos. André, estou aqui com o nosso JJ, como um mágico, né? Parece o Mickey naquele desenho. Isso é na final, né? Isso é na final. Foi, com coletinho, estiloso. Pode estar tocando um violino também. Também. Ele, aliás, regeu muito bem uma orquestra no Flamengo. Talento para isso. Agora, André, no final, a maior torcida do mundo no dia de hoje foi pro Jorge Jesus ser eliminado, né? Porque toda a torcida do Flamengo queria a eliminação do Benfica da Champions League, mas o Benfica foi lá, fez sua parte, venceu. O Bayern de Munique, por outro lado, venceu o Barcelona. Então o Benfica se classifica, o Barcelona vai para a Liga Europa. No final, mesmo com a vitória e a classificação, a torcida do Benfica balançou lencinhos ali pela saída dele. E ao TNT Esportes, a gente acompanhou a entrevista, inclusive, juntos. Sim. Perguntado sobre o interesse e esse carinho da torcida rubro-negra no nome do Jorge Jesus, o próprio mister não foi nada, assim, entusiasmado responder. Disse que é melhor ter carinho do que não ter. E diz que está concentrado no Benfica. Será que é fim de papo? Na verdade, não é tanto ele que tem que responder, mas sim o Benfica, né? E Edu, boa noite a você, a Gláucia, bem-vinda ao nosso horário. Né? Gláucia, boa noite ao Gustavo, aos nossos fãs de esportes, evidentemente, mas o momento da pergunta, ele era apropriado, mas o momento da resposta não. E nem se o Benfica tivesse sido eliminado hoje, eu acho que teríamos, né, a torcida do Flamengo, nós aqui no Brasil, teríamos uma resposta no sentido de estou indo, amanhã estou aí, sabe? Alguma coisa desse tipo. Porque ele ainda estaria, claro, sob a repercussão de tudo isso e tudo mais. Não depende só dele, ele tem contrato, é preciso respeitar tudo isso. Mas a resposta dele é uma resposta que não encerra a conversa. É uma resposta bem óbvia. O meu foco é o Benfica, eu estou trabalhando aqui. Repetiu essa mesma ideia outras 2 ou 3 vezes e disse que, em relação ao carinho dos torcedores do Flamengo que o pedem de volta, ele respondeu o que você falou. É melhor saber disso do que, eventualmente, saber que não me querem, né? Foi o que ele falou. Diz que fez o caminho contrário, está há 14 meses trabalhando no Benfica e que talvez, né, essa coisa volte a... Ele não disse isso, né, mas... Talvez essa conversa continue, quem está dizendo isso sou eu. Então, ele não fechou a questão, eu não vou sair daqui, eu não voltarei ao Brasil. Ele disse o que todo mundo sabe, o meu foco é o Benfica. Ele acaba de se classificar na Liga dos Campeões. Tem muitos torcedores que não estão nada felizes com ele. Lencinho branco aqui e ali. Imagina se ele fala alguma coisa, não estou muito satisfeito, estou pensando em voltar para o Brasil, né? Não dá para... Ou rasga elogios ao torcedor rubro-negro. Né? Uma maravilha, aquilo que é torcida. Sim. Também ia pegar mal. Sim, não daria para ele falar nada diferente do que ele falou. Ontem a gente conversou sobre isso aqui. Eu insisto, eu mantenho a minha posição. Eu, se estivesse na diretoria do Flamengo, esperaria até o final do ano. Até o final do calendário. Ano de 2021. O Benfica tem 2 jogos com o Porto. Um pelo Campeonato Português, outro pela Taça de Portugal, nos últimos dias do ano, dia 23 e dia 28. Os 2 jogos são no Estádio do Porto. A situação pode mudar. Eu imagino que a classificação do Benfica para a Liga dos Campeões está sendo digerida e enxergada como obrigação. Não fez mais do que obrigação, era o esperado, seria um absurdo não se classificar. Então não é que agora está todo mundo feliz com ele lá. E eu acho que ele vale a espera. Entendo que se o Flamengo achar melhor buscar o Carvalhal, até um outro nome,
o quanto antes o clube encontrar o seu treinador, evidentemente, facilita as coisas, mas eu esperaria o Jorge Jesus até o final do ano. Não creio que faça muita diferença ter um técnico agora, daqui uma semana, ou fechar o ano contratando um treinador. Eu acho que ele vale a espera e ele vale o risco. Agora, o Flamengo não pode também ficar apenas esperando, né? É uma situação difícil, não é fácil, mas, repito, eu esperaria até o fim do ano. Vamos dar uma olhada em algumas informações sobre o Carlos Carvalhal. Na tela pra gente. Olha aí, o treinador do Braga, que também agora aparece com força aí entre os pretendidos aí pelo Flamengo. São 74 jogos, um aproveitamento de pouco mais de 64%, gols pró 1.9, gols contra 1.1. Temos ali a lista dos últimos 5 clubes em que o Carlos Carvalhal trabalhou. 15 clubes no total e 2 títulos. Ô Zupac, você falou agora mesmo, comparando até ele com o Abel, outro português que está por aqui. Não sei se é essa a palavra que você buscava, de o Carvalhal não ser tão aposta quanto foi o Abel. É isso. Talvez pelo currículo que a gente viu e também já o nome dele no mercado jamais conhecido. Sim. E também um pouco pelo que o André falou, talvez o Flamengo ainda nessa de conversar com o Jesus, mas já tendo outras cartas na manga, arrastando isso até o fim do ano. Você acha que talvez seja essa a negociação? Deixa ali o JJ é o preferido, mas já tem um Carvalhal, alguém já em vista, já seja alguma coisa preparada. Porque o próprio Carvalhal eles já conhecem, assim como o Jorge Jesus, eles já conhecem. Qualquer outro técnico que não fosse esses dois, dos que estão ali da Europa, enfim, que o Flamengo possa vir a conversar, tem todo o processo de conhecimento a ser feito, né? E o Flamengo fez, por exemplo, algumas entrevistas, contratou o Domi através de uma entrevista, não deu certo, mas enfim, faz parte do processo. Em relação ao Carvalhal, esse processo já foi iniciado. Então, enfim, e tem a questão contratual dele a ser resolvida também. Então não é algo rápido, como não seria rápido para contratar o Jorge Jesus. Então talvez o Flamengo leve algum tempo para identificar outros focos, faça algum contato com o Carvalhal. Nesse meio tempo, analise se vai mudar ou não a situação do Benfica, dentro do que o André falou, dentro do que o Edu também comentou dos lencinhos brancos. Embora tenha se classificado na Champions, não dá para dizer que mudou a relação dele com os torcedores, não mudou. Só parece mais estável justamente pela classificação na Champions. Agora, está difícil de enxergar algum outro nome nesse momento. E algum outro nome que venha a surgir do mercado europeu, é mais possível que seja uma aposta, como foi o Abel Ferreira para o Palmeiras, como foi o Domi para o Flamengo, né? O Domi jamais havia sido técnico, exceção feita a um período que ele teve no New York City, na Major League Soccer, então foi um desafio muito grande que ele não foi capaz de tocar, de lidar aqui no Brasil. O Carvalhal é outro tipo de treinador. O Carvalhal é um treinador com bons trabalhos empilhados. Um treinador em desenvolvimento, que se não for para o Flamengo, em breve vai para algum outro clube maior do que o Braga. Então é uma aposta que me parece... Não é uma aposta, né? É uma opção que me parece interessante. Mas vem o treinador, não vem o escudo, não vem o nome, não vem o currículo. Que o Braga tem trabalhos já muito consolidados no futebol português, né? Sempre também brigando por títulos. É uma quarta, quinta força sempre exatamente, ali, né? Inclusive, ele quase foi contratado pelo Red Bull Bragantino. Quando o Red Bull Bragantino manda o Felipe Conceição embora, se eu não me engano, o Carlos Carvalhal é entrevistado e quase contratado pelo Red Bull Bragantino, à época ele estava no Rio Ave. Pois então a gente viu ali o currículo, parte do currículo do Carvalhal, são times médios, né? Então a gente está falando quinto colocado do Campeonato Português, times discretos da Inglaterra. Isso não pode ser ruim? Eu tenho uma expressão em espanhol que eu adoro, que é como te suena, como chega a você essa informação. Como te suena o nome Carlos Carvalhal para trabalhar com estrelas? Porque é um gigante o Flamengo que tem grandes jogadores. Pode ser ruim essa experiência dele só em times medianos, André? Edu, tudo é uma questão de personalidade e método, né? Uma boa parte do enorme sucesso que o Jesus teve no comando de um grupo de jogadores que é bem semelhante ao atual, está no fato dele ser um cara que chegou com costas largas e deixou isso muito claro desde o primeiro dia, com aquelas corridas junto com os primeiros treinamentos, lembram? Com os cabelos esvoaçantes e tudo mais. Aquilo é uma posição marcada. Eu cheguei aqui, quem manda aqui sou eu, as coisas vão ser feitas como eu determino. Tá mal, Arão? Foi no primeiro treino. Isso, E depois, as pessoas aqui no Brasil foram conhecendo o Jesus
melhor. O Jesus, pessoa jurídica, né? O Jesus treinador, o Jesus trabalhando, o Jesus das entrevistas da beira do campo, esse cara. A pessoa, pouca gente conhece, talvez os jogadores alguns jogadores do Flamengo, os diretores com os quais ele trabalhou. Mas é muito de personalidade. Ninguém pode ter qualquer dúvida a respeito da capacidade do Carvalhal de trabalhar aqui no futebol brasileiro e dirigir o Flamengo. Mas nenhuma dúvida. Até por uma questão de amostragem. Vamos lembrar, quando o Flamengo contratou esse senhor que está aí atrás de você, houve quem fizesse uma confusão entre a Escola Portuguesa de Treinadores de Futebol e o Campeonato Português de Futebol, que é mais organizado que o campeonato, os aspectos do que o Campeonato Brasileiro. Eu não estou falando... Nação, essas foram as notícias com as informações do Mengão. Deixe seu like, ative o sininho, compartilha. Até o próximo vídeo.